Graça e paz a todos. Esse texto de Lucas capítulo 10, 1 a 20 é um texto para a igreja. É um texto muito importante porque mostra como funciona a missão da igreja. Jesus chama 70 discípulos. E vejo aqui que não são os 12 apóstolos, não são os pastores. Ele chama esses 70 discípulos da congregação, ou seja, os membros. E ele manda esses membros, esses 70 que ele escolheu, de 2 em 2, indo para as cidades aonde Jesus ainda iria passar, com uma missão: pregar o arrependimento, dizendo que o reino de Deus está próximo. E Jesus advertiu, disse: olha, vocês vão como ovelhas no meio de lobos. Lobo e ovelha não se dão. O lobo come a ovelha. A ovelha não tem como se defender. E é assim que Jesus disse que estava mandando o seu povo, a sua igreja, para pregar o evangelho. E eles vão. E eles vão. E Deus lhes dá dons e Deus lhes dá talentos, porque a igreja é de Jesus. Ele é o cabeça. Eles são os membros. Nós não sabemos quanto tempo eles ficaram pregando. O texto não fala isso. O texto fala que eles foram, que eles pregaram, que eles ensinaram, que eles curaram. E Jesus dá todas as dicas como eles deveriam se comportar. Ele disse: olha, vocês não vão lá para morar lá não. Vocês estão indo para passar por lá. Então na casa que receberem bem vocês vão comer, beber, ficar ali. Não fiquem de casa em casa, ficam ali. Digno é o trabalhador do seu salário. Vocês estão trabalhando para mim. E eles estão pagando o salário, eles vão receber o perdão dos pecados. Então é mais do que digno que eles ajudem vocês. Agora, há consequências. Aqueles que receberem vocês estão recebendo a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E a paz estará com eles. Aqueles que rejeitarem, aqueles que fecharem o coração, vocês sacudam o pó das sandálias. E haverá muito rigor no dia da condenação. E aí Jesus faz um desabafo. Ele diz: se em Tiro e Sidom tivessem feito os milagres que estão sendo feitos em Corazim e Betsaida. E aí Jesus fala de Cafarnaum e a gente vê que ele fala com dor no coração. Por quê? Por que ele fala com tanta dor no coração de Cafarnaum, dizendo: poxa, se Cafarnaum, né, se vocês tivessem ouvido, se vocês tivessem prestado atenção nos milagres, vocês simplesmente fecharam o ouvido de vocês, haverá tanto rigor no dia da condenação. Cafarnaum era a cidade de Jesus. Ali morava a família de Jesus. Ali moravam os irmãos e as irmãs de Jesus. E ali era o lugar que ele era mais rejeitado. E na família geralmente é assim, por causa de ciúme, de inveja. Nós às vezes não conseguimos ver os talentos que o nosso irmão, a nossa irmã, alguém da família tem. E nós achamos que aquilo é injusto. E provavelmente foi isso que aconteceu na família de Jesus, quando muitos diziam, diante dos milagres: não acredite, isso é besteira. A família de Jesus só veio acreditar realmente, não a mãe, não o pai, mas os irmãos, só depois da ressurreição. Aí sim, quando Jesus ressuscita, aí nós vemos os irmãos de Jesus também fazendo parte da igreja. Mas interessante é que quando esses 70 vão, e eles vão e cumprem a sua missão, e quando eles voltam, tempo depois eles estão alegres, estão felizes, e dizem: Senhor, olha, foi tanto milagre, até os demônios fugiram. Jesus diz: calma, porque o diabo estava querendo atacar vocês como um relâmpago, e eu estava protegendo. Então a igreja é de Jesus, ele mostra como proceder, o que fazer. Ele mostra que ele não abandona. Ele estava ali com os discípulos lá no outro lugar, mas ele estava acompanhando cada um em seu local, porque ele é Deus. Deus onisciente, onde o cristão está, Jesus está. Através do cristão, Cristo se faz presente. Aqui ele está. Porque ele disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou. E ele ora pela igreja. E ele protege a igreja. E mesmo que lobos tentem devorar as ovelhas, Jesus impõe limites para o mal. Até aqui você vai, até aqui não. E ele sabe até onde nós podemos ir. Ele conhece os nossos limites, as nossas fraquezas, e ele é a nossa força.
Hoje em dia nós vivemos no mundo da teologia da prosperidade, da teologia da glória, onde se fala muito em vitória, em sucesso. Olha, pode acreditar que tudo vai dar certo, não tem problema, a vitória já está garantida. Nem sempre é assim. Jesus disse, tome sua cruz e siga-me. Eu estou jogando vocês como ovelhas no meio de lobos. Ah, a tua enfermidade já vai passar, coloca na mão de Deus, isso já vai estar logo resolvido. Ouvimos isso muito. Paulo colocou na mão de Deus. O que Deus disse? Não vou te curar, a minha graça te basta. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Por isso as nossas orações sempre devem ser de acordo com o nosso coração. Sim, mas dizendo assim, seja feita a tua vontade e não a minha. Essa teologia da glória, essa teologia da prosperidade, do troca-troca, onde eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu quero receber de volta, e eu determino que Deus me dê a minha graça, a minha unção, a minha vitória. Isso não é bíblico. Deus sempre nos acompanha. Deus sempre ouve as nossas preces, mas existem 3 maneiras de Ele responder. Sim, espera um pouco, quando Ele quer que a gente persista na oração, e não, quando Ele sabe que não é para o nosso bem. Então nós temos que ter a humildade de orar sempre como Jesus ensinou, dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. E sempre saber que ali onde nós estamos como cristãos, nós somos pequenos cristos. E que nós, ali onde estivermos, falemos de Jesus. Porque os dias são maus. Porque o tempo está próximo, como Jesus ensinou. E nunca caiamos na ilusão de achar que todos vão ser convertidos. E Jesus mesmo disse, em muitos lugares não vão receber vocês. Sacuda o pau da sandália que depois vão prestar conta para mim. Muitas pessoas não querem saber de Deus. Simplesmente fecha o ouvido, fecha os olhos, fecha o coração e diz, isso é besteira, é perda de tempo, eu não quero saber. Outras pessoas que foram da igreja, foram fiéis e abandonam a igreja, porque estão obcecadas pelos cuidados do mundo, por títulos, por dinheiro, pelo prazer, pela alegria, pelas festas. Estamos aí com a festa da cidade, a Expo. Uma festa muito bonita, muito grande, bem organizada. Está cheio de gente lá. Muitos cristãos irão lá, que bom, aproveitem. Mas será que todos eles estarão no culto domingo? E a festa que Deus nos proporciona em cada culto, onde Ele traz a palavra, Ele traz o perdão, Ele traz o sacramento, Ele traz a notícia da vitória sobre o inferno, sobre o diabo, sobre a morte. A festa da vida sobre a morte, nós celebramos com a mesma intensidade. Muitos que se dizem cristãos não têm tempo, fecham os ouvidos, estão cansados. Outras coisas são mais importantes, mas cada um está fazendo a sua escolha. Deus dá oportunidade a todas as pessoas de dizerem sim ou não, como foi com aqueles 70 quando foram. Eles ouviram sim e ouviram não. Só que depois ninguém pode reclamar que não teve essa oportunidade. Os discípulos se empolgaram quando viram demônios fugindo e curas sendo feitas. Isso é próprio do homem, a gente quer ver um resultado imediato. Só que Jesus aponta para o principal e diz, ei, calma, não é isso o mais importante. O mais importante é o que o nome de vocês está escrito lá no livro da vida. No livro da chamada de Deus, quando Ele chama um por um e você ouvir o seu nome, isso é o mais importante. A salvação eterna. E tantos são aqueles que ainda se preocupam só com coisas passageiras, coisas transitórias, coisas terrenas, e deixam o mais importante para depois, e é um depois que provavelmente não chegará. Por quê? Porque vão esfriando na fé e de repente deixam de dar valor. Fecha os ouvidos, fecha os olhos, fecha o coração. E assim como aquelas cidades impenitentes que Jesus citou no texto de hoje, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, Sodoma e Gomorra, nós vemos o que aconteceu. De Deus não se zomba.
Nós vimos o que aconteceu com todas aquelas pessoas na época de Noé, que ficavam rindo e zombando de Deus quando veio o dilúvio, levou a todos. Nós vimos o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, cidades que viviam no pecado, nos seus bacanais, na sua promiscuidade, no homossexualismo, achando aquilo muito bonito. E nós vimos o que aconteceu. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele colherá. A palavra de Deus é lei e evangelho. A lei mostra 10 mandamentos. A lei mostra como Deus espera que eu me porte para ser perfeito e santo. E aí eu vejo que eu não consigo. E aí eu vejo como eu ofendo a santidade de Deus. E aí vem a ira de Deus. A nossa ira é raiva, é ciúme, é ódio por alguma coisa que a gente não conseguiu, ou alguma coisa que foi feita contra nós. A ira de Deus é ira santa. Como é que funciona isso, pastor? É a seguinte maneira. A ira de Deus sempre é contra o pecado. Porque ele sabe que o pecado leva o ser humano para o inferno, para a destruição. Então, quando o ser humano comete o pecado, Deus fica irado, porque ele não quer a destruição dos seus filhos. Ele ama os seus filhos. Qual é o pai, qual é a mãe que quer a destruição do seu filho? Nenhum. Então, quando Deus vê um filho dele cometendo o pecado, ele sabe que ele está se autodestruindo e ele fica com a ira santa dele, ele fica irado. Não contra a pessoa, contra o pecado que ele está cometendo. E essa é a mensagem da lei. O pecado nos conduz ao inferno. E aí vem a mensagem do Evangelho, que aponta para Jesus como Salvador, que cumpriu os 10 mandamentos perfeitamente, ainda se sacrificou por nós. E quando nós não endurecemos o coração, quando nós não fechamos o coração, quando nós recebemos através do poder do Espírito Santo, através da palavra, seja no batismo, ou seja da palavra pregada e ensinada, essa mensagem, e então passamos pela conversão, e o Espírito Santo atua e diz, é para você, esse perdão é para você, e aí minha vida é modificada, aí o Espírito Santo me consola, me ilumina, me santifica, me conduz nos caminhos de Deus e faz com que eu cada vez aprenda mais e queira aprender mais a palavra de Deus. E ali onde eu estou, eu assumo essa missão que Jesus deu para os 70, que ele deu para mim, para cada um de vocês, quando disse, ide, vós sois minhas testemunhas. Ali eu vou viver o Evangelho de Jesus, para que outros também possam ser convertidos pelo poder do Espírito Santo e crer. Mas nunca esqueçamos, muitos não querem. Muitos vão endurecer, muitos vão dizer que é besteira, e muitos, no dia do juízo final, estarão em desespero eterno. Não porque pecaram, todos nós pecamos. Como eu contei naquela história, daquele rapaz que, para quem não viu a história, tinha um senhor que era um homem muito bom. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos, um homem que era muito bom com todo mundo, muito honesto, trabalhador, e um dia ele viu um marido batendo na esposa, agredindo a esposa, e quando ele ia matar a esposa, esse homem interveio e matou aquele homem. Naquele estado, crime, assassinato, é condenado com a morte. Ele foi condenado pelo juiz para a cadeira elétrica. Só que a população toda se revoltou e disse, ele é um homem muito bom, e mandou uma carta para o governador, ele disse, ele não fez nada de errado. Ele fez o que qualquer um faria. E o governador ficou com compaixão e disse, eu vou soltar ele. E escreveu uma carta dando perdão para ele. Disse, mas antes eu quero conhecer ele. E aí ele se vestiu de pastor, 2 dias antes da condenação, e foi lá na cadeia visitar o condenado. Disse, eu sou pastor, eu vim aqui ter uma palavra com você. E aquele homem estava muito indignado, muito irado, disse, eu não quero saber de palavra de pastor nenhum, eu sempre fui um homem muito bom, muito honesto, só fiz coisa boa, pratiquei a igreja o tempo todo, agora quando eu evitei o mal, matei um cidadão, sim, agora eu vou ser condenado à morte, eu não aceito isso. Calma, deixa eu entrar, eu estou aqui com a Bíblia. E dentro da Bíblia, o governador que estava vestido de pastor, estava com a carta de perdão dele. Deixa eu abrir a Bíblia, ele falou, você vai embora daqui, some, eu não quero saber de Bíblia. E então o pastor, o governador, foi embora. E o carcereiro disse, rapaz, o que tu fez? Depois que ele saiu, disse, o que tu fez? Como que eu fiz? Não quero saber da história de pastor, só faltava essa agora.
maior injustiça sendo cometida contra mim. Ele disse, cara, ele não era pastor, era o governador. Nós todos aqui da cidade pedimos para ele te perdoar e ele estava com a carta do perdão dentro da Bíblia. Ele só queria te conhecer para você ver se realmente você merecia. E aí o homem caiu em si. E 2 dias depois, quando foi o dia de ele ser eletrocutado, antes de ir para a cadeira elétrica, ele pediu que o Carrasco desse uma oportunidade de ele dar uma última palavra a todas as pessoas. Estava cheio de gente lá para ver, porque as pessoas gostavam dele. E ele disse, todos me conhecem, eu só quero dar uma palavra, e eu quero que vocês aprendam isso. Eu não estou sendo condenado à morte por causa do assassinato que eu cometi. Não foi por isso. Eu estou sendo condenado à morte porque eu recusei o perdão que o governador ia me dar. Eu não aceitei esse perdão, eu não abri a porta para ele. É exatamente isso que acontece com o ser humano. Quando ele fecha a porta, quando ele endurece o coração, quando ele não quer saber de Deus, quando ele não tem tempo para a igreja, quando as coisas do mundo lá fora são sempre mais importantes, sempre são prioridades, sempre são mais divertidas, sempre causam mais prazer, e Deus vai perdendo o seu espaço ou é expulso, ele não tem perdão. Ele continua vivendo em pecado. E quem não tem perdão ofende a justiça de Deus. E aí Deus não pode fazer nada porque ele é santo e justo. Ele tem que dizer, você escolheu esse caminho, o caminho do inferno. Essa é a palavra de Deus, lei e evangelho. Uma palavra de graça, de bondade que salva, converte, mas uma palavra de justiça que condena aqueles que já se condenaram, que não aceitaram, que levaram na brincadeira, que zombaram de Deus e que escolheram o caminho para o inferno. Que todos nós estejamos sempre no caminho da vida. Que todos nós façamos sempre parte da igreja de Jesus. E que todos nós usemos os dons e os talentos de Deus, ali onde Ele nos colocou, para falarmos e testemunharmos desse maravilhoso amor. Falando da lei, falando do evangelho. E que saibamos sempre que muitos vão dizer não. Muitos vão fechar, muitos vão zombar, ridicularizar e até nos atacar. Mas Jesus está orando por nós, assim como orou pelos 70. Jesus está nos protegendo, porque a igreja não é nossa, a igreja é dele. Toda a honra, toda a glória sejam sempre dadas a ele. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Ele conta com cada um de nós, com todos nós ali onde ele nos colocou. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, até o dia onde então vamos estar com Ele para a glória eterna. Amém.